tarde. Todos estão me escutando? Me escutam e me Sim, veem? sim, estamos sim, a escutando Certo. bem. E vendo também. Obrigada. Eu quero agradecer ao convite, né, da professora Andréia e do professor Esteban para participar desse evento e agradecer a apresentação do professor Esteban. Então, é isso, eu sou professora do Instituto Federal Catarinense, do campus de Ibirama, e vou mudar agora para o campus Blumenau, mas ainda pertenço ao campus de Ibirama, e trabalho principalmente com o ensino médio, com o ensino de língua portuguesa e, às vezes, língua espanhola também. É isso. Eu vou passar para a apresentação para mostrar. Deixa eu ver se vai dar certo compartilhar a tela inteira. Eu quero saber se vocês estão Sim, vendo aí o slide sim, sim, professor. da literatura do século de ouro, É, certo? Essa isso. é a imagem das últimas publicações, esse Teatro Breve do Século de Ouro, que foi um trabalho que a gente fez no Núcleo Quevedo, né, em conjunto, né, com o Miguel Samorano organizou a publicação e o Núcleo Quevedo participou dos entremeses, né, e também o Nahácara. Então, como eu faço parte do Núcleo Quevedo, e a gente trabalhou nesses textos, né, que saiu a publicação em 2021, ano passado. E esse ano saiu a publicação de um artigo em que eu e a professora Andréia Chesco publicamos na revista Glauques, que fez um número específico sobre a literatura do século de ouro espanhol, e a gente produziu um artigo e publicou, saiu a publicação. Então, assim, em tradução, em relação à tradução, esses foram os dois principais trabalhos últimos que eu participei, né? E é isso. Agora eu já vou passar para a apresentação do, do nossa palestra de hoje, né? Então, eu participo do Núcleo Quevedo desde 2016, 2015, por aí, já faz tempo. E sou professora do Instituto Federal Catarinense desde 2013. Então, assim, a palestra de hoje tem o título de A Hora de Todos e a Fortuna Ajuizada, de Quevedo e Villegas, tradução de expressões idiomáticas. A gente percebe já que a fortuna com cesso, né, já é uma coisa contraditória, porque a fortuna é aquela deusa que é reconhecida na mitologia por ser cega e por ser sem cesso, né, sem noção. E aqui ela aparece com cesso, então já é uma coisa contrária ao padrão da mitologia, dentro da mitologia. Falando um pouquinho de Francisco de Quevedo, né, esse escritor que viveu entre 1580 e 1645, né, eu peguei uma colocação do Ángel del Rio, que comenta sobre Quevedo, né, Quevedo é a personificação das antíteses do barroco. Em alguns textos encontramos o humor ácido das sátiras, e em outros a nobreza do homem da corte, mas também encontramos reflexões filosóficas que apontam o espírito angustiado frente aos acontecimentos do período. Então, a obra de Quevedo ela é muito abrangente. Ele tanto fez poemas satíricos, texto em prosa satírica, como também escreveu poesias de amor e textos filosóficos e políticos. Então, assim, ele é um escritor muito abrangente no tema, nas suas escritas, né? Mas a obra satírica dele é bastante ampla. Falando, então, do livro, né, La Hora de Todos e La Fortuna con Cesso, essa obra foi escrita por volta de 1635
e só foi publicada em 1650. E ela trata de uma reunião dos deuses do Olimpo, né? Júpiter chama todos os deuses para uma reunião. E eles discutem nessa reunião sobre o comportamento dos homens, os seus méritos e o poder dos deuses na vida humana. Essa obra é composta por um prólogo, o epílogo e 40 capítulos. Esses 40 capítulos são divididos, podemos dividir em duas grandes partes. A primeira parte, com 23 capítulos, que tratam de temas geralmente relacionados ao comportamento do indivíduo. Então, geralmente fala de uma pessoa, relacionando ela com a profissão ou o comportamento dela na sociedade, que era objeto de sátira. E na segunda parte, com 17 capítulos, os temas são mais voltados aos assuntos políticos e a fatos históricos do século XVI e XVII. E apresenta uma narrativa muito enriquecida pelas inúmeras transgressões linguísticas. Essas transgressões linguísticas, elas estão do começo ao fim da obra, tá? Não é só na segunda parte, em todas elas, em todos os capítulos, desde o início. E essas profissões ou indivíduos, né? Então, assim, era mulher, prostituta, pessoas mais velhas que queriam esconder a idade e ficavam com um comportamento ridículo, né? E ao mesmo tempo que alguns temas, alguns elementos de fatos históricos, a invasão dos holandeses no Brasil, a invasão no Chile. Então, assim, tem vários elementos que ele vai falando, né, que são fatos que aconteceram realmente, né, dentro da história. É claro que tudo isso num tom satírico, né, que é bastante próprio para a obra, né, que ela é toda num tom satírico. O que alguns teóricos comentam sobre essa obra de Quevedo, né, sobre La Hora de Todos e La Fortuna Concesso. Lia Schwartz diz assim: a maioria das cenas de La Hora nascem de uma cadeia de expressões figuradas que se geram a si mesmas. O que ocorre depois é a vertigem das associações, antíteses, jogos de inversões, sinédoque e deslocamentos metonímicos que essa primeira metáfora sugeriu. O comentário de O. Crosby, 1990, talvez deixe um pouquinho mais claro isso. A série de metáforas interconectadas que aparecem em La Hora mostra uma intensidade artística da obra como resultado da maturidade do seu autor. Então, quando Quevedo escreveu essa obra, ele já tinha escrito Los Sueños e também El Buscón. Então, essa é uma obra que ele escreveu um pouquinho mais tarde. Segundo Astrana Marim, La Hora é a obra suprema do idioma castelhano, no que se refere à linguagem e ao estilo. Henry Ettinghausen, em 2017, publicou um texto em que ele faz uma análise detalhada dos capítulos finais dessa obra e afirma que neles Quevedo apresenta uma defesa das mulheres, dos negros e dos indígenas, contrariando algumas afirmações de que era misógino, e se mostra crítico à escravidão e à exploração de povos colonizados. De acordo com o crítico, essa é uma das obras mais extraordinárias da literatura espanhola, o auge da genialidade do seu criador, e é uma peça que transporta o caricaturesco e o grotesco a níveis poucas vezes alcançados. E ele finaliza dizendo que é uma obra difícil de ser compreendida. Eu acrescentaria que também é uma obra difícil de ser traduzida, mas, ao mesmo tempo, essa dificuldade, esse desafio é estimulante e é muito prazeroso também, porque é uma obra divertida e é muito interessante. Bom, então, da obra é isso. Eu vou começar agora a comentar um pouquinho sobre a definição de expressões idiomáticas, né? Ruiz Burilho afirma que implica em perceber que muitas vezes essas expressões idiomáticas são combinações de palavras que não se submetem às regras de sintaxe da língua. Então, são combinações de palavras que
que não seguem regras. Por exemplo, o que eu coloquei aqui, a Pierre-Huntillas, não tem concordância nem de gênero e nem de número, né? E se a gente olhar bem a frio, não tem nem sentido, né? Mas a gente sabe que a Pierre-Huntillas significa acreditar de olhos fechados, acreditar piamente em alguma coisa, né? Então, a expressão idiomática, ela se caracteriza por ser um conjunto de palavras que forma uma expressão que o significado não está na palavra em si, mas nesse conjunto que é próprio daquele idioma. Então, quando se fala em expressão idiomática, provavelmente a gente não consegue fazer uma tradução exata, né? Tem que fazer uma recriação, tem que fazer uma alteração nessa tradução ali. Então, a Pierre-Huntillas, a melhor tradução, eu acredito que seja acreditar de olhos fechados, né? E veja que aqui, acreditar de olhos fechados, fala de um outro elemento que não tem nada a ver com olhos, né? Mas, enfim, Quevedo produz alterações, muitas, sempre, e ele deslexicaliza essas frases, essas expressões idiomáticas, tornando sua escrita inovadora. A deslexicalização ocorre quando temos uma alteração, acréscimo ou troca de algum elemento na expressão idiomática. A gente pode ver já que a alteração, né, a deslexicalização já começa com a apresentação da deusa, né? A fortuna com cesso. A fortuna sempre foi sem cesso, né? Bom, uma outra expressão aqui que eu só coloquei como exemplo, né? Monarca por los embustes de Mahoma, que está na página 276. É uma sátira da frase monarca por la graça de Deus, que, segundo os reis, acreditavam que eles tinham o poder, né? O poder do rei era conferido a eles por Deus. E isso tornava eles seres superiores a todos e até com poderes, que eu vou falar depois também disso, dessa ilusão, né, digamos assim, ou dessa crença que na Idade Média existia, dessa crença que os reis tinham poder mesmo, que era autorizado ou enviado por Deus. Então, essa monarca por la graça de Deus, aplicada aos soberanos cristãos que afirmavam que o poder lhes era concedido por Deus. Então, fica monarca pelos embustes de Maomé. Claro, embuste aqui, né, porque está uma crítica, está aplicada ao sultão, chefe do Império Otomano, né, e Maomé aqui recebe o epíteto de embusteiro, né, de trambiqueiro, né. Então, o monarca, o chefe, o sultão, ele era chefe por um embuste de Maomé, enquanto que, claro, para os reis católicos eram monarcas por la graça de Deus. Ele coloca na sátira que era aqui por monarca por los embustes de Mahoma, né? Como Maomé um embusteiro. Os provérbios ou refrãos são sentenças completas que geralmente transmitem algum ensinamento, conselho ou censura, e que às vezes podem ter sonoridade ou rima. Isso não é uma regra, não é sempre, tá? Por exemplo, o que eu vou falar aqui, a ocasião, ela acompanha a fortuna, né? A deusa fortuna é acompanhada da ocasião, da deusa ocasião, ou da secretária dela. E a ocasião se refere a essas frases, né? A esses provérbios como cláusulas infernais, porque essas cláusulas condena ao inferno quem as utiliza. Eu coloquei aqui um trechinho só de algumas cláusulas que ela cita vários elementos. Por exemplo, quem dijera, não pensava, não mirei nele, não sabia, bien está, que importa, que va que me viene, mañana se hará, tiempo hay, no faltará ocasión, descuideme, yo me entiendo, no soy bobo, no faltará, Dios lo ha de proveer. Esse é bem conhecido, né? Mas dias hay que longanizas, de onde uma puerta se cierra, outra se abre.
Então, essa crítica que ela fala, né, a ocasião das cláusulas infernais, é que geralmente quem utiliza essas frases é uma pessoa que está deixando a vida correr, sem fazer o que deveria fazer, e aí usa esse tipo de frase pronta como justificativa para sua falta de sorte depois na vida, né? Então, quem diria, não pensava, não percebia, Deus há de prover, amanhã será feito, tem tempo para isso. E aí a pessoa vai vivendo sem se dar conta de que a ocasião é passageira, né? O que a ocasião fala é isso, né? Que a ocasião é passageira. E se não aproveita, né? O que importa amanhã? Amanhã será feito, amanhã pode não dar tempo, né? Deus há de prover. Bom, eu estou comentando isso porque são elementos dos provérbios, né? Um que eu quero comentar aqui, andar atento. Andar atento é um provérbio, né? Que se aplica quando a pessoa está andando num lugar escuro e se guiando pelo tato, né? Então, seria andar pelo tato. E como é que, esse seria um provérbio, né, andar atento, ou uma expressão, e como é que Quevedo utiliza? Ele fala da fortuna, né, contenido desentonado, hablando atento. Hablando atento, ele muda aqui o verbo, né, em vez dela estar andando atento, ela está hablando atento, falando pelo tato. Então, isso já modifica toda a ação. Nesse falando pelo tato, se pode pensar o quê? Deduzir que ela fala sem olhar para quem ela fala ou sem olhar com quem ela fala, até porque ela é representada como cega. Então, se ela é cega, ela não vê com quem fala. Então, ela fala pelo tato, certo? E aí ele transforma, né, a expressão andar atento para hablar atento, tá? Poniendo los gritos en la tierra. É a expressão que ele usa para Júpiter, que Júpiter está irritadíssimo no começo da história, né? E ele usa essa expressão. A frase conhecida é poner los gritos en el cielo. Geralmente, quando alguém está desesperado, né, se dirige ao céu para pedir ajuda. Poner los gritos en el cielo seria pedir ajuda, né? Clamar ao céu. Como Júpiter é o deus que vive lá no Olimpo, no ambiente sagrado, então, ironicamente, ele não vai gritar pelo sagrado, ele vai gritar para a terra, né? Até porque ele está irritado com os homens, com as pessoas, com os humanos. Então, ele está esganiçado e gritando à terra. Então, ele usa alguns elementos de provérbios, né? E ele transforma esses elementos de provérbio. Transforma fazendo alterações de acordo com o texto satírico, de acordo com o que ele precisa, digamos assim, para escrever um texto com humor e um texto satírico. Estão me ouvindo bem? Sim, professora. Estamos ouvindo e vendo. Tá bom, obrigada. Perfeitamente, Cléo. Estamos acompanhando bem. Obrigada. Tá? Então, continuando, agora eu vou começar exatamente com alguns fragmentos da obra que eu selecionei para falar hoje. No prólogo do texto, então começa essa reunião dos deuses. E vai chegando um deus após o outro. E a apresentação desses deuses vai acontecendo. Eu coloquei um trecho grande onde apresenta o Plutão e o Deus Sol, né? Exatamente para você ver como é que fica na obra, né, esse texto. Plutón, Dios dado a los diablos, com una cara afeitada con olín y pez, bien sahumado con alcredite y pólvora, vestido de cultos tan escuros que no le amanecía todo el bochorno del sol, que venía en su seguimiento, con su cara de azófar y sus barbas de oropel. Planeta bermejo y andante, devanador de vidas, Dios dado a la barbería, muy preciado de guitarrilla y pasacalles, ocupado en ensartar un día tras otro y en engasar años y siglos, mancomunado con las cenas para fabricar calaveras,
Aqui a tradução: Plutão, deus dado aos diabos, com o rosto ornado com fuligem e piche, bem defumado com enxofre e pólvora, vestido de cultismos tão escuros que não o amanhecia nem mesmo todo o clarão do sol, que vinha logo em seguida, com sua cara de latão e suas barbas de europeu, planeta avermelhado e andante, devanador de vidas, Deus dado à barbearia, muito apreciado por seu violão e músicas vibrantes, ocupado em ensartar um dia após o outro e enlaçar anos e séculos, mancomunado com as ceias para fabricar caveiras. Então, nesse fragmento, né, começando por Plutão, Plutão é o deus que vive no espaço subterrâneo. Não é exatamente diabo, não, isso não. Mas ele começa com uma antítese, né, dado a los diablos, Deus dado a los diablos. É uma deslexicalização da frase estar dado ao diabo, deixar levar-se pela cólera. Quando ele diz Deus dado aos diabos, Deus dado aos diabos, é no sentido de que está se deixando levar pela cólera, e dado aos diabos porque se acreditava que ele vivia no submundo. Então, na cultura católico-cristã, ele passou como no inferno, né? Ele vivia no mundo inferior, e por isso daí veio a palavra inferno, né? Bom, dar-se no sentido de se entregar, né? Nos discursos das religiões pagãs, Plutão era responsável pelo mundo dos mortos. Ele não era nem inimigo dos homens e nem Satã, né? Não era o mesmo que Satã, mas ele passou o cristianismo como habitante do mundo inferior. É relacionada à crença católica cristã de que Plutão é o representante do inferno. E aí a descrição dele, de acordo com as crenças católicas, né, ele vem cheirando com cheiro de enxofre e pólvora, e vem na cor negra, né, ele vem com fuligem e piche, ele vem todo preto e cheirando a enxofre. Essa é uma descrição que representa, que ajuda a formar a ideia, né, do Satã no catolicismo. A descrição que supõe, né, um rosto bem salmado, bem barbeado, perfumado, mas ele cheira a enxofre e pólvora. E o rosto com fuligem e piche. Então ele está todo escuro e cheira mal. A cor preta representada também na expressão cultismos escuros. Porque é uma crítica também à poesia incompreensível dos poemas gongorinos, né? De Gôngora, né, cheio de cultismos e eram incompreensíveis, né. Então, quando ele usa a expressão cultos tão escuros, também tem a ver com essa crítica que ele faz à poesia gongorina. Em seguida, começa a falar do deus Sol, né. O Sol é uma divindade que também tem dois nomes, né, é o deus Apolo, ou Sol. E ele era famoso, né, o Apolo, o Sol, por tocar a lira para que as musas do Monte Parnasso dançassem. Então, o som da lira é algo suave, agradável, mas aqui, esse deus, em vez de tocar lira, ele toca violão, que tradicionalmente, lá naquela época, era a música dos barbeiros, que era uma música barulhenta, ou como a música que passava pelas ruas, né, de passacalhes, a música que circulava pelas ruas e era muito barulhenta. Então não tem nada da elegância da lira e do som agradável da lira, mas sim, ele é um deus que toca guitarrilha, né, violão e músicas vibrantes. E aí ele continua desfazendo, né, do deus, dizendo que ele tem cara de latão, porque se acreditava que o Sol produzia ouro, né, que é um metal nobre. E aí ele diz que ele vem o clarão do Sol com sua cara de latão e suas barbas de europeu. E aí desqualifica total, né, perdeu a nobreza,
Ouropel é uma liga de metálica de cobre de cor amarelo que imita ouro. Imita, mas não é ouro. E também não é o ouro bitolo, que é um outro elemento químico, tá? O ouropel é uma liga de metal que imita ouro. Então, aqui, o planeta vermelho, a planeta avermelhado, o planeta vermelho, também tem a ver com a questão, com a crítica, né? Com a relação a Judas. Judas era representado como ruivo, e também o demônio, muitas vezes, é representado na cor vermelha. E aí ele desqualifica esse Deus que está aparecendo, né? Cara de latão, barbas de europeu, planeta avermelhado e andante devanador de vidas, quer dizer, que vai enrolando a vida. E aí ele diz que ele é barbeiro. Barbeiro não era uma profissão lá muito elegante, né? Então um deus, né, do Olimpo chegar a ser barbeiro não era lá grande coisa, não era algo elogioso. Aí, no final, ele usa essa frase, mancomunado com las fenas para fabricar calaveiras. Então, nesse trecho eu separei aqui, porque tem um provérbio, né? De grandes cenas estão las sepulturas llenas. De grandes ceias estão as sepulturas cheias, ou de grandes ceias estão as covas cheias. Soles e penas e cenas tienen las sepulturas llenas. E aí ele se acreditava naquela época, né, que o sol, juntamente com os sofrimentos da vida e os jantares excessivos, poderiam causar a morte de muitas pessoas, né, se acreditava nisso. Então ele acusa o sol de estar mancomunado com as ceias para fabricar caveiras. Quando eu fui traduzir essa frase, primeiro eu havia colocado jantar, mas aí jantar perde muita sonoridade, né, e fica muito elegante, muito formal para o texto satírico, então eu optei por ceias para fabricar caveiras, e tem uma sonoridade entre ceias e caveiras, né, e aí ele acusa o sol de ser um dos que ajuda a acabar com as pessoas. Bom, a palavra ceia não é muito comum no português brasileiro, né, mas foi uma escolha para manter a sonoridade. Aqui, esse outro trecho é quando, no final do prólogo, começa a Fortuna, né? A Fortuna diz, então vamos lá, ela empezó a untar el eje de su rueda y encajar manijas, mudar clavos, enredar cuerdas, aflojar unas y estirar otras. La Fortuna, como quien toca sinfonía, empezó a desatar su rueda, que arrebatada en huracanes y vueltas, mezcló en una nunca vista confusión todas las cosas del mundo, y dando un grande aullido, dijo, ande la rueda y cos con ella. Começou a untar o eixo de sua roda e encaixar braçadeiras, mudar pregos, entrelaçar cordas, afrouxar umas, estirar outras. A Fortuna, como quem toca viela de roda, começou a desatar a sua, que, domada de furacões e giros, misturou em uma confusão nunca vista todas as coisas do mundo. E disse, com grande uivo, vamos embora, que chegou a hora. Bom, nessa frase, nesse texto, a gente tem essa frase que está em destaque, né? Como quem toca sinfonia. Sinfonia é esse instrumento aqui, que é a viela de roda. Não sei se vocês conseguem ver, ela tem teclados aqui, e aqui ela tem uma manivela. E aqui tem uma imagem da moça tocando, ó, com uma mão tira a manivela e com a outra toca no teclado. E esse instrumento produz uma música muito agradável. Ele é conhecido também em língua portuguesa como sanfona, mas como a gente tem a sanfona, que para nós é bem comum e é um instrumento muito diferente disso, eu optei por manter a outra expressão, que é a viela de roda.
E ao colocar a viela de roda, a gente já mantém essa palavra roda, né, da roda da fortuna, que é o que ela está fazendo, né? Ela está girando a roda da fortuna, né? A roda da fortuna. E aí ele coloca como quem toca uma sinfonia. Ele quer dizer o quê? Que ela está tocando essa roda da fortuna para mudar tudo no mundo, né? A fortuna começa a mexer a sua roda usando as duas mãos e fazendo com cada uma um movimento diferente. Então, aí manteve a palavra roda, e eu acho que fica claro que aqui fica muito claro que ela está tocando um instrumento. Aqui eu acho que o Quevedo, né, deixou mais subentendido, como quem toca sinfonia, a gente pode pensar em sinfonia simplesmente numa música, né, uma sinfonia agradável, como quem toca uma sinfonia, né, combinando vários elementos, né, uma música, mas sinfonia é o nome do instrumento em espanhol. E aí poderíamos traduzir por sanfona, mas aí ia ficar confuso para quem fosse ler em língua portuguesa sanfona, porque é esse instrumento que tem uma manivela e um teclado, e produz um som agradável. Outra questão é que a sinfonia, essa viela de roda, ela era um instrumento muito comum na Idade Média e era tocado geralmente pelos cegos. Então, a fortuna é representada como cega, e ele compara a roda da fortuna a uma viela de roda. E aí junta esses elementos, né, na informação de que ela está girando essa roda como quem toca uma viela de roda, usando as duas mãos e com cada mão fazendo um movimento diferente. Então, essa é a informação desse elemento aqui, né? Então, assim, Quevedo condensa muitas informações, às vezes em uma palavra só. E isso meio que dificulta um pouco, né, um desafio para a gente conseguir traduzir e colocar as informações necessárias para o leitor conseguir entender o que ele está falando, né? Bom, o final, esse aqui é a última frase do prólogo, que é quando depois vai começar o capítulo 1 e vai começar as transformações mesmo da fortuna, né? Ande la rueda e cos con ella, traduzindo a frase exatamente, literalmente, seria ande a roda e coices com ela. É uma brincadeira de criança, se refere a uma brincadeira de criança, em que faz uma roda de mãos dadas, as crianças vão correndo e dando coices para trás, dando coices, claro, para fora da roda. E alguém fica de fora tentando entrar. Se conseguir entrar, a pessoa que meio permitiu a entrada da criança na roda vai ter que sair. Então, eles dão coices para que ninguém entre, mas o objetivo é que alguém entre. Como eu achei muito complicado, eu acho que, eu não sei se alguém conhece essa brincadeira, eu não conhecia, então eu optei por traduzir por uma outra frase que fosse dando início, né, para alguma coisa. Aí eu lembrei que a gente costuma falar isso, né, vambora que chegou na hora, vambora que está na hora. E aí tem a palavra hora, né, da hora de todos, e eu coloquei essa frase, então, vamos embora que chegou a hora. Não tem nada a ver com essa frase do texto fonte, né, não tem, porque seria, eu achei inviável, né, ande a roda e coices com ela, eu acho que ficaria incompreensível para o leitor. E o que a Fortuna está querendo dizer exatamente é isso, vamos começar, né, vamos embora que chegou a hora. E aí eu coloquei, vamos embora que chegou a hora. Bom, então essa é a viela de roda. Tá? Aqui, esse trecho, ele fala, no capítulo 16, é um bando de malfeitores, um bando de marginais, digamos assim, né? E ele está colocando que tudo bem, ele é marginal, mas ele é uma pessoa decente, né? E aí ele diz, eu professo verdade, e se há de aliar em mim se perder. No professo sino pan por pan e vino por vino.
Antes moriré de hambre, pegada a boca a la pared, que é ser ruindade. No quiero sino crédito. No hay tal como poder traer la cara descubierta. Esto me ensinaram mis padres. Eu digo a verdade, e essa hão de encontrar em mim se perder. Pois, se é pau, se é pedra. Prefiro comer o pão que o diabo amassou a fazer alguma maldade. Não quero senão crédito, nada como ter a consciência tranquila. Isto meus pais me ensinaram. Então, eu fiz algumas alterações aqui nesse trecho, bastante alterações. Por quê? Ele colocava uma frase que em espanhol é muito comum, eu acredito que seja assim, digamos, popular, no processo sino pan por pan e vino por vino, porque são dois elementos muito comuns na cultura espanhola. Porém, no Brasil, vinho não é exatamente uma coisa tão comum. Se fosse cachaça ainda vai, né? Mas vinho, não. E aí, depois eu respondo. Então, assim, eu optei por mudar isso, porque vinho, se é pão, se é vinho, não é uma coisa consumida no dia a dia pelo povão mais comum, assim, não é. E aí eu pensei numa expressão que a gente usa quando quer dizer, né, se é pau, se é pedra, porque é isso que ele está querendo dizer, né? Eu digo aquilo que é de fato. E essa outra expressão, antes moriré de hambre, pegada a boca à parede, que é ser ruindade, é uma expressão usada quando a pessoa passa por dificuldade, mas ela não quer falar das suas dificuldades, ela fica quieta. Então ele diz, prefere morrer de fome com a boca pegada na parede, quer dizer, não vai falar nada do que está sentindo, do que está passando, e ele prefere ficar calado do que fazer alguma maldade. E aí eu lembrei dessa expressão que a gente usa, né, que prefiro comer o pão que o diabo amassou a fazer alguma maldade, que é uma expressão que a gente usa quando passa por alguma dificuldade, e muitas vezes quando alguém está comendo o pão que o diabo amassou, a pessoa não fala para ninguém, né? Então é isso, ele diz, eu optei por traduzir assim. E aí ele termina falando, no quiero sino crédito, no hay tal como poder traer la cara descoberta. Não quero senão crédito, nada como ter a consciência tranquila. Eu acho que em vez de a cara descoberta não faria muito sentido para a gente, né? Mas nada como ter a consciência tranquila é bem mais comum e mais conhecida para nós, né? Eu acredito que seja. Está claro para todos até então? Sim, muito bem. Então, essas expressões todas, porque eles são assim, eles são do mundo dos maleantes, dos gente de la carda, né, delinquentes, que seria, tá? E aí ele fala desse jeito, né? Aqui, essa outra frase é também a Fortuna falando com o Júpiter, porque o Júpiter acusa a Fortuna de bêbada, de louca, e a Fortuna, claro, tem que se defender. E aí ela começa falando, né, com o Júpiter, tu, que me llamas inconsiderada e borracha, acuérdate que hablaste por boca de ganso en Leda, que te derramaste en lluvia de bolsa por Danae, que bramaste e fuiste indetoro pater por Europa. Então aqui a Fortuna começa a lembrar do Júpiter, né, das coisas que ele já fez, as acusações dele, né, apresentando as transformações que ele fez, né, se transformou de acordo com a mitologia, né, de acordo com a mitologia, ele se transformou num cisne. Mas aí ela diz para ele, hablaste por boca de ganso em Leda. Nesse episódio, na mitologia, ele se transformou em cisne. Então, o que o Quevedo faz? Hablar por boca de ganso é dizer o que outra pessoa sugere, é falar o que uma outra pessoa mandou. E, no princípio, eu havia colocado, falou como papagaio. Mas aí não dá. Por quê? Porque tem a referência à mitologia. E o ganso também tem a ver com
a mitologia, né, ou com o que se conhece do ganso. Por que ganso? Falar por boca de ganso é dizer o que a pessoa sugere, e o ganso é um animal contrário do cisne. O cisne é elegante, dizem que tem, dentro da cultura, mitologia, né, se acredita que o ganso produz um canto muito bonito, próximo da morte, né, e é um animal elegante, que anda com muita graciosidade na água. Enquanto que o ganso é um animal barulhento, que tem um grasnar muito desagradável, e ganso era chamado o mau poeta. Então, quando ele fala, quando ela chama, né, quando Quevedo usa hablaste por boca de ganso, tem a ver também com ele ser deselegante, desqualifica o Júpiter, né, desqualifica totalmente ele, porque é o epíteto do mau poeta. Ele é rebaixado e ridicularizado, né? Ele passa de cisne, um animal elegante e gracioso, ao animal simples e barulhento, né? Que não tem nada de extraordinário. Então, eu achei que era importante manter isso, falasse por boca de ganso, em língua portuguesa, para manter essa ridicularização do Deus nesse contexto. E eu acho que quem conhece um pouquinho de mitologia daí vai entender, né? Falar por boca de ganso em Leda é a transformação dele de cisne para conquistar a mulher, né? Depois vem esse outro elemento aqui, chuva de moeda, lluvia de bolsa. Chuva de ouro, né? É uma das transformações de Júpiter. A fortuna diz que ele derramou em lluvia de bolsa, que remete a dinheiro. Em vez de uma transmutação fantástica, né, em chuva de ouro, o poderoso Deus comprou o amor, de modo que a princesa, de virgem, passa a prostituta. No texto fonte, Quevedo utiliza a palavra bolsa, que naquele período era uma metáfora já bastante conhecida para dinheiro. Então, a tradução em português seria carteira, mas eu acho que simplificava demais, né? E colocar carteira, então eu acho que colocar moeda é o mais adequado, né, que é uma referência muito clara a dinheiro e não é tão nobre quanto chuva de ouro, né. A outra transformação é in de Toro Pater, né, quando ele se transforma em touro pelo rapto da Europa, e aí essa eu não traduzi, eu deixei em latim mesmo. Eu acho que já vamos chegando agora para meio para o fim. Esse trechinho é muito interessante, eu acho pelo menos muito interessante, a história de 3 franceses que estão indo para a Espanha e encontram um espanhol que está indo para a França. Então eles estão andando a pé, fazendo essa mudança, essa viagem a pé. Os franceses são vendedores de fole para fazer fogo, né, para atiçar o fogo, pente e alfinetes e afiadores. Eles vendem coisas, os 3 franceses. E o espanhol está indo para a França e não está levando nada. E aí o que acontece? Eles se encontram, né, os 4 homens, 3 franceses e um espanhol, começam uma conversa muito educada, com tratamento muito formal, de Monsir para lá, Monsir para cá, e está tudo muito bem, eles começam a conversar, mas de repente, espanhóis e franceses, né, eles se desentendem, eles começam a se desentender. E aí, é claro que o espanhol ganha a briga, apesar dos franceses serem 3, ele derrota, ele estraga a mercadoria deles. Eles estão indo para a Espanha para vender essas tralhas, que são como mascates, né? E aí ele fala isso, né, no final da briga, né? Arrebócese sus fanar de lamparones, el rei de Francia, se sufre por malcontentos, mercam fuelles e peines e alfileres e amoladores. Ajeite-se com seu cura-gargantas o rei da França, se sofre por malcontentes, mascateiam foles e pentes e alfinetes e afiadores. É muito, eu acho complexo tudo isso aqui.
Lembra que lá no começo eu falei que existia a crença de que o poder dos reis era dado por Deus e, portanto, eles tinham poderes, né? Como se acreditava que eles eram reis pelo poder e pela graça de Deus, o poder deles era pela graça de Deus, eles poderiam curar doenças. E se acreditava que os reis poderiam curar essa doença tocando nos doentes. E essa doença, Lamparon, é o mesmo que escrófula, que é um tipo de tuberculose que ataca a garganta. E é uma doença terrível, porque ela começa com inflamação nos gânglios e depois ela sai para fora, assim, né? E existia a crença de que o rei poderia curar. Por isso que ele diz aqui, arrebose-se Susanar de Lamparones, é o rei de França. Arrebose-se é uma expressão que indica desprezo. Desprezo por algo que se queria e que não foi dado quando se queria, ou que foi dado quando já não era mais necessário. Então, tipo assim, não quero mais, arrebose-se, fica para você. E é isso que ele responde aqui. Rebose-se con ello, era o provérbio, né? Lo que no dieron quando se queria. E significa desprezo por algo que foi pedido e negado, ou que foi concedido muito tarde. Essa questão, os franceses se apresentam como se fossem homens nobres. Eles são vendedores de folhas, de alfinetes, mas eles se apresentam como nobres. E aí eles dizem, como nobres, né, malcontentos. Ele faz uma brincadeira aqui, um jogo, porque descontentes com o rei da França, né, e também mécontents, que é os apoiadores do Partido Católico, dirigido pela Rainha Mãe e Gastão de Orleans, que recebia apoio econômico da monarquia espanhola. Então, esses franceses, eles não eram mécontentes. Se eles fossem, eles seriam nobres. Se eles fossem nobres, eles não estariam viajando para a Espanha para vender mercadorias, né? Os nobres não fariam isso. Então ele faz uma piada, né? Se sofre por malcontentos, quer dizer, por aqueles que estão descontentes com o rei da França e que fazem mascate, né? Que fazem comércio. E aí eles se apresentam como se fossem nobres, mas isso deixa claro que eles não são nobres, né? Porque eles estão indo vender coisas, né? E o espanhol então desfaz do rei da França, e mostra também que eles são malcontentos, mas é uma piada, né? Porque eles não são nobres. Se eles fossem do partido mécontente, eles seriam nobres. Então, assim, nessa frase, arrebose-se, é a expressão usada para desprezar alguém. Lamparones é uma referência a essa doença da garganta, né? E malcontentos ao partido político e ao fato deles estarem descontentes, eu poderia também dizer, né? Eu coloquei malcontentes para ter essa sonoridade de malcontentes com mascateiam, folhas e pentes, alfinetes e afiadores. Tá? Então, assim, o que ele quis dizer foi descontentes, né? Porque essa expressão aqui vai se perdendo com o tempo, né? Essa referência. O próximo trecho é muito interessante, eu acho muito bacana, porque é uma cafetina. Ela está conversando com as meninas dela, né? A cafetina está explicando para elas, né? Yo administro unos hombres a medio podrido, entre vivos y muertos, que traen bien alineada fantasma y tratan de que los herede su apetito y pagan en buena moneda lo roñoso de su estantigua. Niñas, la codicia quita el asco, cerrar los ojos y tapar las narices como quien toma purga. Eu administro uns homens meio podres, com o pé na cova, que são fantasmas bem arrumados, e querem que satisfaçam seus apetites e pagam muito bem pela aparência caquética e repugnante. Meninas, a cobiça exclui o asco. Fechar os olhos e tapar os narizes, como quem toma purgante. Então, nesse trecho, tinha a expressão ali, entre vivos e muertos,
eu acho que a expressão pé na cova, ela deixa muito claro a situação de vida desses homens, né, que a cafetina está falando. Está dizendo que são fantasmas bem arrumados, porque eles têm dinheiro. E aí, ela usa essa expressão, né, la codicia quita el asco. E lo roñoso de su antigua. Essa palavra, essa expressão, ronhoso, possui uma carga semântica de muitos significados. Pode ser sarmento, sujo, porco, asqueroso, mas também significa astuto, sagaz, miserável. E pelo contexto, eu acho que várias delas caberiam ali, né, o ronhoso. Mas eu optei, então, por colocar a aparência caquética e repugnante, né, o ronhoso de sua antigua. Porque a palavra antigua também apresenta definições como visão fantasmagórica, figura deformada e figura ridícula ou figura assustadora. Poderia ser, né? Então eu coloquei figura caquética e repugnante. Coloquei a figura caquética, né? Porque daí recria isso e da maneira como Humberto Eco fala acerca da necessidade da negociação dos sentidos. A gente tem que tentar manter o que aquilo, o sentido da expressão que a gente está traduzindo, né? E a característica pertinente ao contexto e considerando a fidelidade ao objetivo do enunciado, né? Da velhice e da aparência repulsiva dos velhos, né? A cafetina orienta as jovens sobre a importância e a necessidade do dinheiro. Então, ela diz, o ditado era, la codicia rompe el saco. O ditado, o provérbio, ele chama a atenção para que o excesso de cobiça, né, de cobiça pelo dinheiro, faz perder tudo, põe tudo a perder. A cobiça rompe o saco. Né? O cara estava pegando moeda e aí ele quis carregar muito mais do que cabia e perdeu tudo. Então, tem essa chamada de atenção, né? Quem muito cobiça acaba sem nada, né? A cobiça rompe o saco. Mas a mulher, a cafetina, usa ao contrário. Ela diz, la codícia quita el asco. Quer dizer, a necessidade de dinheiro, e quanto mais dinheiro, melhor, elimina o elemento asqueroso, né? E aí eu coloquei, a cobiça exclui o asco. Então, Quevedo, ele não só modifica o provérbio, como ele inverte o sentido do provérbio. O provérbio original está dizendo, olha, cobiça em excesso é ruim. A cobiça em excesso põe tudo a perder. E a mulher diz, não, a cobiça exclui o asco, né? É pela cobiça que você vai conseguir o que precisa. E aí vale tudo. É mais ou menos isso que ela diz, né? Então ele faz uma inversão, ele usa ele não usa um provérbio. Geralmente, quando aparece um provérbio nessa obra, ele não está sendo usado no sentido que era conhecido. O Quevedo coloca a alteração na frase, altera o provérbio e modifica o sentido desse provérbio. Aqui ele coloca exatamente o contrário, né? A cobiça exclui o asco, então eu coloquei a palavra excluir para manter essa sonoridade com aqui, né? Cobiça exclui o asco, que eu acho que fica mais sonoro, né? La codicia quita el asco. E aí eu coloquei em português a cobiça exclui o asco, porque apesar de letras diferentes, né? O som se assemelha nas três palavras, né? Bom, então é isso, a cafetina diz que elas têm que aceitar os amantes velhos, caquéticos, em benefício de ganhar dinheiro, né? A palavra asco e saco possuem as mesmas letras, né? As mesmas letras, asco e saco. Ele troca a ordem, né, das letras.
e troca a palavra romper por quitar, né? Bom, a outra frase, o outro fragmento que eu escolhi é também ainda da fala da Fortuna. Quando ela chega na reunião, ela começa dizendo: por tener los ojos acostados y la vista buenas noches, no atisbo quién sois los que assistis a este acto. Por ter a vista semicerrada e os olhos às escuras, não vislumbro quem são os que assistem a este ato. Então, ela anuncia, através de duas expressões, que ela não está vendo quem participa da reunião, e ela tampouco está interessada em saber quem participa, porque ela realmente chega falando de um jeito que, tipo, não me importa quem está ouvindo, né? E a primeira, los ojos acostados, vem da frase dormir los ojos. Dormir los ojos é um coqueteio, um gracejo de fazer com os olhos semicerrado para chamar atenção. Então, ela diz, por tener los ojos acostados. A Fortuna, a gente sabe que é cega, né? Então, ela coloca como se ela estivesse semicerrando os olhos. E aí eu usei essa mesma palavra para colocar na tradução. E depois ela fala, eu não encontrei uma expressão que fosse melhor, mais adequada para isso, né? Para esse movimento de meio fechar os olhos, mas não fechar totalmente. Os dois olhos. Não é piscar, é fechar os dois olhos. Como um gracejo. Então, isso atende em parte, né, a descrição da deusa. A segunda, tener la vista buenas noches, vem de um provérbio, quedar-se a buenas noches. O provérbio é esse, quedar-se a buenas noches. Quedar-se a buenas noches indica ser enganado, estar sendo enganado. E isso tanto faz querer enganar-se a si mesmo ou estar enganado porque não percebe o que está acontecendo, né? E aí eu coloquei os olhos às escuras, né? No sentido de que recupera essa expressão, né, adverbial, os olhos às escuras, e é uma possibilidade de que essa visão pode ser no sentido real ou no sentido metafórico. Estar às escuras pode ser alguém que não enxerga porque é cego ou porque não quer ver. A maneira da Fortuna se apresentar é de alguém que não está interessado em saber a quem se dirige. Ela se coloca superior a todos ali e ela não precisa olhar para ninguém, né? Ela sabe o poder que ela tem e o poder que ela causa, porque a Fortuna, ela tem poder também na vida dos deuses. E isso é um problema para os deuses, porque ela não só tem poder na vida dos homens, como dos deuses. Então, os deuses não gostam muito dela, não. Ela chega na reunião, eles olham para ela bem atravessado, e ela mesma diz, por que você me chamou depois de ficar tanto tempo sem falar comigo? Ela questiona o Júpiter por ele ter chamado ela para participar da reunião, porque ela diz assim, né, você nunca me chama, então por que me chamou agora? Porque ela se coloca mesmo como superior, exatamente porque ela tem poder sobre a vida deles também. Pessoal, era isso. Aqui temos referências, Juan Alborgue, História da Literatura Espanhola, Inácio Arellano, o Paulo Henriques Brito, Humberto Eco, João Adolfo Hansen e vários outros aqui, Quevedo Villegas, né? E é isso. Eu quero agradecer ao convite, agradecer a atenção de vocês, agradecer a participação de todos e obrigada. E agora, se tiver alguma pergunta, estou à disposição. Muito obrigado, professora. Tá uns comentários aqui, Andrea colocando excelente palestra, Cleo, meus parabéns. Tem outras pessoas também colocaram. Pode colocar para parar de compartilhar. Isso, peraí. Aí. É só uma questão agora de me achar. De se achar aí. São questões técnicas, né? A gente vai se adaptando. Mas
a mesma tecnologia que nos atrapalha é a que possibilita termos esse tipo de evento, né? Claro. Só fazer um esclarecimento porque teve gente que reclamou porque não transmitiu pelo YouTube. Bueno, tivemos problemas técnicos e é uma equipe grande, aí pessoas de vários lugares, né? Então não é tão simples. E é um trabalho de extensão universitária. A coordenação é de professores, né? Somos dois professores da UFAM e da USC, mas quem está trabalhando são alunos, né? Ou outros colaboradores, todo mundo de graça, né? Então temos que ter um pouquinho de paciência também quando as coisas não funcionam como a gente gostaria, mas o importante é que estamos realizando. A professora Cleonice deu uma excelente aula, falou sobre a sua pesquisa. Foi uma pesquisa de doutorado, que você ficou aí 4 anos. Eu acompanhei esse processo, né, Cleonice? É um processo, claro, de muito trabalho. Todo mundo que passou por isso sabe, né? E os resultados a gente vê, né? Os detalhes, a dificuldade que encontra, né? Em ter que traduzir uma obra de uma outra língua, né? Aí o pessoal falando, excelente. Depois o que eu faço sempre, eu mando o chart, a Andrea está sugerindo para você publicar, né? Eu vi que tinha perguntas também. Sim, eu vou pedir para a Silvana. Temos que pensar nisso, com certeza. Silvana, você anotou as perguntas, que a Silvana que fica responsável por isso, que teve gente que fez... Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, professor. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Olha só, a gente tem uma pergunta da Shirliane, né? Que ela fez logo no início, da Shirliane Aguiar. Ela perguntou: hora com H em maiúscula tem algum significado? É para remeter ao nome da obra? Sim, porque isso La Hora, porque também é uma referência à hora de todos, no texto bíblico, né? E a hora como entidade, digamos assim, né? Aí eu coloquei com H maiúsculo. Sim, ela tem uma... Ela tem uma outra dúvida, né? A fortuna, sentindo-se superior, não querendo saber quem está presente, ficar com a vista semicerrada, não deixar entender que ela quer ver ao menos um pouquinho? Ao menos um pouquinho? Poderia ser uma interpretação, mas assim, pelo que eu entendi, na cultura espanhola, o que fala da vista semicerrada é um coqueteio, é um gracejo. Ela quer se fazer charmosa, bonita, é isso que ela quer. Eu vi que tinha mais alguma pergunta, só não consegui agora, quer dizer, eu vi, mas eu não podia na hora falar, né? E eu não sei mais o que é. Foi da Shirliane, que ela perguntou lá na hora sobre... Ah, tá. Ah, sim, foi isso mesmo. Então é isso. Tem mais algum questionamento? Oi, Bea, saudades. Não tô te ouvindo, Bea. Tudo? Oi, Cléo. Obrigada. Tudo bem? Parabéns pela palestra, né? Essas expressões o tempo inteiro e são muito, muito bacanas para trabalhar, sim, né? É do começo ao fim, cheio de expressões. Quando eu penso em fazer uma apresentação, eu tenho que pensar assim, qual que eu vou pegar, porque tem muitas. Então, assim, é escolher mesmo. Então, e aí eu fiquei curiosa, tu chegasse a listar quantas, mais ou menos, tens noção de quantas expressões ele coloca, ou algum estudo que mencione isso? Nessa obra eu não contei. Eu já contei e eu vi que tem estudos sobre Cuento de Cuentos, por exemplo. De Cuento de Cuentos alguém já contou quantas expressões tem. O que eu fiz foi comparar quais expressões que aparecem em Cuento de Cuentos e quais aparecem também nessa obra,
né? Mas o fato é que quando ele utiliza de formas diferentes, né? E então às vezes você não reconhece a mesma expressão, né? E aí a gente tem que fazer realmente um olhar muito atento para reconhecer as expressões e perceber a transformação que ele fez em cada uma, né? Mas é uma ideia, Bea, de repente parar e contar, né? Isso é bem característico, né, dele, aparece em todas as obras, né? Todo esse uso que ele faz. Léo, e outra coisa, chegasse a sentir necessidade de nota de rodapé? Olha, em alguns momentos aí? Eu acho que se for pensar só na tradução, eu acho que seria bom, sim, algumas coisas terem nota de rodapé. Porque é um texto com muitos elementos culturais, né, de uma época que eu acredito, né, pelo que a Lia Schwartz falou, e daí a Lia Schwartz, né, que é a editora da obra em espanhol, ela fez a obra com mais de 270 notas de rodapé, a obra em espanhol. Então, assim, claro que não seriam tantas, né? Dá para traduzir e colocar menos notas de rodapé, mas algumas coisas precisam de nota de rodapé, até para o leitor conseguir entender o que está sendo falado. Porque são muitas mudanças na linguagem, muitas mudanças no comportamento. Quer dizer, claro que tem comportamentos que não mudam, né? O ser humano tem sentimentos e comportamentos que não mudam, mas o contexto de vida, o que as pessoas faziam, o que era normal, o que agora não é mais, né? O que era usável e que agora não é mais, muda muita coisa, né? Para a gente entender o porquê que está fazendo uma coisa, às vezes é necessário. Eu acho que ao longo da obra, no mínimo, umas 5 ou 10 notas de rodapé para a obra toda. Se alguma editora aceitar, seria bom. Porque tem isso também, né? Às vezes tem editoras que não querem nota de rodapé, que não admitem. É verdade, tem a questão editorial, né? Mas que torna tudo muito mais rico, até porque tem alusões assim a personagens, imagino, né? Sim, personagens sim. Do período, lugares sim. E tudo que isso acaba se perdendo, né? E ainda assim falar na engenhosidade da escrita do Quevedo, né? Que já é um fator muito relevante. Verdade, mas que bom, obrigada. Eu que agradeço, imagina. Então, pois até que ponto devemos atualizar a linguagem ao português de uma obra dessa época? Olha, eu tenho olhado o que eu fiz e eu não estou contente muito com o que eu fiz, não. Tem palavras que eu mudaria, sim, e deixaria mais atualizado. É claro que tem elementos que a gente não pode atualizar demais para não perder a essência da obra. Mas eu acho que é necessário uma dose de atualização para trazer o texto mais para cá, né? Trazer o texto mais século XXI, embora a gente tenha que manter essa essência de um texto do século XVII. Fala, Rosângela. Boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer a sua aula, foi espetacular, realmente. Eu estudo o século de ouro também e conheço um pouco apenas de Quevedo, mas eu não sabia, aprendi hoje com você que ele usa, esse uso dos refrões, né, das expressões idiomáticas e como ele transforma, né, como ele altera essas expressões idiomáticas. Achei sensacional, né? Isso me fez pensar em outros momentos que eu vi esse recurso, né? No humor, na ironia de outros autores, né? E isso numa publicação, eu acho que é fenomenal, né? O óbvio também tem que ser dito. Para você, né, como é pesquisadora, é óbvio, evidente, mas eu acho que é uma coisa fenomenal para destacar, né, na sua publicação. E das expressões idiomáticas que você mencionou, eu não conhecia nenhuma. Do século de ouro há 20 anos, né? Eu não conhecia
nenhuma. Então, eu realmente aprendi muito e agradeço. A sua exposição tão didática, né? O espanhol em português, com apresentação calma, deu para tomar nota de algumas coisas. Eu gostei demais. Obrigada, eu só tenho a agradecer, nossa, ouvir que foi claro para todos é muito bom, porque esse é o objetivo, né, que ficasse claro para quem não conhecia e para quem já conhecia ter uma noção também, né, mas esses provérbios, eles eram bastante... Gil Vicente utilizava provérbios, né, o Quixote está cheio de provérbios, mas a maneira como Quevedo utiliza é que, digamos, é um problema, é um fator de dificuldade, né? Porque ele quebra o provérbio, ele recria, ele transforma, ele pega o provérbio e diz o contrário do que ele diria normalmente, né? Então, isso dá né? Mas é muito interessante. Isso dá muito mérito a quem pesquisa esse autor, né? E essa obra. Porque para fazer a tradução, você tem que recuperar esse universo. Sim. Para depois fazer uma tradução coerente, né? É uma grande dificuldade, né? Realmente uma grande dificuldade, de muita erudição, exige muita pesquisa. Puxa vida. Sim. Eu sou muito grata à professora Andréia por ter me orientado nessa batalha, por ter tido muita paciência, porque foi realmente difícil. Eu queria muito, eu estava empolgada, mas eu tive dificuldade de perceber os provérbios. Eu tive dificuldade. No começo, eu cheguei a dizer para a Andréia, mas não tem nada. Ela disse, como que não tem? Tem que ter, porque tem tal obra, tem que ter nessa também. E eu estava passando por eles e não percebia. E aí, depois que a gente começa, parece que você começa a ler e reler e enxergar. Quando eu fui traduzir mesmo, e aí a minha angústia no começo foi, pensei assim, eu vou primeiro traduzir a obra, para eu conhecer bem a obra, porque a tradução exige que você faça uma leitura minuciosa, né? E aí eu fui traduzindo, claro que cada vez que eu olho eu vejo problemas, defeitos, e eu penso em mudar elementos na tradução, mas traduzir a obra me ajudou a perceber esses elementos, né? Expressão idiomática, provérbio, porque são muitas categorias que a gente pode colocar, né? Nem tudo é provérbio, nem tudo é expressão idiomática. Tem um monte de coisas que a gente pode... e ainda tem outros elementos, né? Personificação, ele coloca neologismos, o Quevedo cria palavras diferentes, né? E eu sou muito grata à Andréia Tiesco por ter me orientado e por ter me colocado nesse núcleo Quevedo de tradução do século de ouro, e por eu estar nesse meio acadêmico e que pretendo continuar, porque é muito bom mesmo. Sim, com certeza. Eu gostaria de comentar um trechinho, se nós temos tempo, acho que sim, e quem sabe dar uma contribuição, ou você me explica um pouco mais sobre uma dúvida que eu fiquei. Me chamou muita atenção, gostei especialmente do trecho que você mostrou, que falava de pão é pão, pedra é pedra. Tá. Que você, na tradução, né, colocou pão é pão, pedra é pedra. Gostei muito. Se eu entendi bem, o contexto é a fala de um andarilho, né, ou uma pessoa, um morador de rua, um pobre, um pícaro, talvez, né, mas que ele quer... Sim? Eu não peguei tudo que você estava falando. Então, nesse trecho, que eu acho que é um homem falando de si, destacando a nobreza de valores. Sim. Né? Ele diz, é pão, para mim, eu posso ser pobre, mas para mim, pão é pão, pedra é pedra, e eu prefiro passar fome do que fazer alguma maldade. Sim, né? sim. E termina dizendo alguma coisa como foi isso que meus pais me ensinaram. Sim, sim. E tem uma frase que você traduziu assim bastante literalmente, que você diz, no quero sino crédito, e você traduziu, não quero senão crédito, e esse crédito, ele me remete ao que eu estudo, né, na Maria de Saias, no Cervantes, a questão da fama,
que a gente traduz como reputação. Ah, sim. Que deixaria eu acho que é mais irônico, né? Essa pessoa dizendo, o que eu quero é reputação, é uma boa fama, né? Não tem nada melhor do que a gente andar com a cara lavada, né? De cabeça erguida, né? Cabeça erguida, então, porque tem a reputação de honesto. Sim. Será que eu entendi bem? A primeira frase que ele diz, né? A primeira frase que ele diz eu professo verdade e se há de adiar em mim se perder, quer dizer, se a verdade se perder, vão encontrar a verdade em mim. Ele é top, né? Mas, na verdade, ele faz parte da marginalidade, né? E então, assim, ele se coloca realmente essa questão do caráter, né? É o principal dele, de tudo, né? E eu acho que isso que você colocou, em vez de colocar não quero se não crédito, você colocou o quê? Reputação. Reputação, é verdade. É verdade. Manter a reputação alta, né? Uma boa reputação, realmente. Eu não tinha pensado nisso, mas é isso que ele quer dizer, realmente. Que bom que eu entendi. Entendi bem a sua mensagem. Que bom. Então. Parabéns, trabalho genial. E recuperar essa simbologia desse instrumento musical, que é uma coisa que a gente nem tem no Brasil, né? Não tem, a gente não vê. Eu acho que não é muito conhecido, mas em alguns lugares tem. Porque eu vi na internet alguém no Brasil que toca esse instrumento, mas assim, pouco conhecido, né? Pouquíssimo, não se ouve falar, né? De viela de roda. E eu achei muito bonito. E ele produz um som bonito também. Se buscarem na internet aí, alguém que tiver curiosidade, vai ver que ele produz um som muito bonito e agradável, tá? Uhum. E essa correspondência com sinfonia, eu não sabia que tinha esse outro nome, né? Então, sim, você fez uma pesquisa realmente muito profunda, né? Seria muito aquela angústia que você começa a traduzir e pensa isso não faz sentido, então tem alguma coisa que não está certa, não pode ser, né? E aí eu fui buscar além do que estava ali, né, para entender melhor, né? A sua pesquisa mostra o seu texto, né, mostra os muitos níveis da sua pesquisa. Parabéns. Obrigada. Tá muito lindo. Obrigada. Valeu. É isso. Obrigado, professora Rosângela. Não sei mais alguém que falar. Mara, tem alguma pergunta, comentário? Não? Aí, Tamara. Não, tudo tranquilo. Eu desfrutei bastante do trabalho da Cleo. Eu tive o prazer também de estar na banca dela, então tive o prazer de ler a tese inteira. E é sempre um trabalho exemplar, um trabalho que traz uma reflexão muito grande e uma contribuição enorme para os estudos do século de ouro, por conta de que o Quevedo ainda é pouco estudado no Brasil, né? Ele tem uma fortuna crítica muito grande nos países hispano-americanos e Espanha, mas aqui no Brasil ainda é um autor que não é muito conhecido. E quando a gente começa a ler a obra dele, eu lembro que no núcleo nós dávamos boas risadas, né, Cleo? Porque Sim. A gente começa a rir e a gente mergulha nesse humor, nessa sátira, nessa ironia que ele traz. E o trabalho da Cleo só contribui porque traz para a gente assim, uma explicação de como esse humor, de como essa sátira, a ironia funciona no Quevedo também sobre outra perspectiva. Então eu fiquei bem feliz, Cleo, de te ouvir hoje, de relembrar bons momentos e de aprofundar ainda mais. Você trouxe elementos novos, acrescentando mais informação. Parabéns, e muito bom estar com vocês, professor Esteban, professora André, colegas, alunos, todos, né? Rosângela, também, muito bom te ver hoje. Semana passada eu só pude acompanhar pelo YouTube. Enfim, muito obrigada e semana que vem nos vemos, né? A responsabilidade só aumenta a cada semana. Sim, obrigado, professora Mara, pela participação. Professora Cleonice, eu gostaria de, talvez, se pudesse falar um pouquinho, que é uma coisa que é interessante, na hora que você fez as traduções com relação a Júpiter, né?
e as várias transformações, as várias metamorfoses de Júpiter, tem uma expressão que é estranha, né? Se está falando esse tipo de obra, né, ter uma expressão em latim, né? Então são duas coisas. Uma, o autor ter colocado uma expressão Em latim. em latim, e a outra é a sua decisão de não traduzi-la, né? Para deixar esse efeito, dar esse efeito no leitor de que está em outra língua mesmo, né? Pode comentar isso, por favor? Não é a única, não é a única expressão em latim que tem no texto, e eu optei por deixar as expressões em latim. Todas elas, se não me engano, eu deixei em latim. Achei que é uma característica daquela época, né? Era muito comum, não era nenhuma intenção de cultismo, né? Era comum mesmo, né? Eles usarem expressões em latim, e aí ele colocou isso. Eu acho que ali, naquele contexto, ela está sendo muito irônica com o Júpiter, né? Então ele coloca essa frase em latim na boca, né, da personagem da Fortuna, de uma maneira irônica, né? Porque ela está debochando dele. Ela está dizendo para ele: olha, tu me chama de bêbada, de insensata, de louca, mas você fez coisa muito pior, né? Você fez isso, fez isso, fez isso. E aí ela finaliza com uma frase em latim. Eu acho que essa frase em latim é mais para satirizar mesmo, né? Para ficar mais firme essa ironia da personagem em relação ao Júpiter, né? E eu optei por deixar assim, né? Que ela faz a menção, né, ao rapto de Europa, né? Ele em forma de touro, né? E pelo rapto da Europa, né? Ela faz menção a 3 amantes, né, do Júpiter, né? A Leda, a Danae, né? Que estava lá na torre, e aí choveu uma chuva de ouro e ela, né? E ao touro, né? Ao touro e Europa. Então, eu optei por deixar essa frase em latim, como ele tinha colocado, eu deixei em latim. E tem outras frases no texto também. Não sei se eu respondi a tua dúvida, Esteban. Na verdade, era para que você comentasse mesmo. O que me chama a atenção, eu não sei qual, agora não recordo, não prestei atenção, a data de composição dessa obra do Quevedo, porque a gente lembra, por exemplo, que exatamente hoje a aula foi sobre Soledades, de Góngora. E logo no início, Góngora começa falando de Júpiter, né? E exatamente fazendo referência a essa transformação em touro, né? E o rapto de Europa, e tem todo um estudo sobre o início de Soledades e essa referência à mitologia, né? E aí é interessante que o Quevedo também recoloca a mesma, assim, rapidamente, mas está ali essa referência também mitológica, né? Essa obra toda, né, La Hora de Todos, a Fortuna Concesso, ela tem muitas referências à mitologia, tem muitas referências à Bíblia, tem muitas referências a textos clássicos antigos, né? Então, assim, é um texto muito rico e enriquecido, né, por todo o conhecimento que o Quevedo tinha, e ele consegue trazer esse conhecimento todo, é óbvio, né? É meio natural, né, que isso se reflita na obra dele, e torna muito complexa a leitura para a gente, pobres mortais aqui, no século XXI, sem tantos conhecimentos quanto ele, né? Mas tem muitos elementos mitológicos, e assim, no texto satírico, o Quevedo pega elementos da mitologia e ridiculariza, rebaixa, né? Ele transforma isso, né? E aí a Fortuna é bastante irônica quando ela fala isso com o Júpiter, né? Mesmo nesse tipo de obra a gente vê, e por mais que falem que o Góngora, né, era
mais complicado nas coisas, né? Na verdade, era uma questão de época, né? E o Quevedo também vai. Eu acho que era comum naquela época, ele também era, né? Complexo. Que bem, todos Complexo. dois são São complexos, obras, né? São bem complexos. obras complexas. É. Não é um texto que você lê e pronto, tá, já entendi, né? É. Bom, um bom texto literário é assim, né? O problema é traduzir isso. O problema é que dá a tradução, né? Bom, tem mais alguém com alguma dúvida ou comentário? Não? Bom, também já são as 16h44 em Manaus. Em Floripa, não sei se está em Floripa, né? A professora Cleonice, ou ali, né? No sudeste, né? Sul, uma hora a mais. Aí, Sul. no sul, né? As pessoas estão agradecendo, né? Comentaram aí sem dúvida. Então, professora Cleonice, se quer dar as suas últimas palavras, né? Bom, eu quero agradecer ao convite do Esteban e da Andrea, agradecer a presença de todos os alunos, eu não pude ver aqui o nome, eu não conheço a maioria, né, reconheci alguns colegas, né, a Beatriz, a Andrea e tal, mas eu quero agradecer de coração mesmo e dizer que eu estou muito grata pela atenção de vocês e é isso, só tenho que agradecer o convite e a confiança. E obrigada pela atenção de todos. Espero ter contribuído de alguma forma ou despertado o interesse pela obra do Quevedo e por outras obras dele também, né? E é isso. Gratidão, obrigada a todos, obrigada pela atenção e até uma próxima. Pode ser, tá bom? Muito bom, professora Cleonice. A gente também agradece, né, que as professoras, né, que estão aqui, que são as que possibilitam, né? Quer dizer, é um trabalho em conjunto de muitas pessoas trabalhando. E, claro, a estrela hoje, sem dúvida, foi a professora Cleonice, mas a gente agradece não só a ela, principalmente a ela, sem dúvida, né? Mas eu, em particular, agradeço a Andrea Chesco, que está sempre colaborando, ajudando, trabalhando junto, né? Esse trabalho em conjunto é muito gratificante, né? Agradeço a participação da professora Mara Gonçalves, que, aliás, é nossa convidada para a próxima semana, né? Na próxima quarta-feira, dia 27/7, né? No mesmo horário, a professora Mara Gonçalves vai nos falar algumas coisas sobre a tradução da obra de Sor Juana Inés de la Cruz, né? Também dessa época, né, chamado Século de Ouro Espanhol. Agradeço a Beatriz Távora, que já também foi a segunda aula, que ela participou e está aqui acompanhando, a professora Rosângela, lindíssima aula da semana passada, está aqui também acompanhando. A professora Mirth, creio que teve problema em se conectar, mas ela sempre acompanha. E agradeço, claro, a equipe de apoio, né, a Manuela, ao Lucas, a Silvana e a... Ai, esqueci o nome. Fala Claudiane. A Claudiane também, é toda uma equipe. É muito bom trabalhar em equipe. Muito bom. A gente consegue fazer muita coisa que sozinhos é impraticável, né? E, claro, agradecer a presença das outras pessoas que estão aqui conectadas. Depois eu vou ver com detalhes quem são. Eu mando a lista para a professora Cleonice depois. Né? Agradeço por ter acompanhado, ter ficado até o final. Olha só, o pessoal, quase todo mundo ficou até o final, né? E pelos comentários, pelas perguntas, tá? E agradeço, como sempre, por parte da professora Andrea Chesco ao Núcleo Quevedo, né? Que eu também faço parte do Núcleo Quevedo, a PEGET e a UFSC, né? E, por minha parte, a Pró-Reitoria de Extensão, né, da Universidade Federal do Amazonas, que são os que dão credibilidade, né, acadêmica a este evento
via internet, que apesar dos problemas está acontecendo e possibilita estarmos reunidos aqui a cada quarta-feira, tá? Então, muito obrigado. Espero por todos vocês na próxima quarta-feira, tá bom? Tchau, tchau.